bem-vindos a mais um podcast Gestão em Ação, podcast aqui da SG4, onde a gente sempre tenta conversar, né, trazer um pouquinho aí do nosso dia a dia, um pouquinho dos conhecimentos também para compartilhar com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Marjorie, eu sou a líder empresarial da SG4 Gestão Ocupacional. E aí hoje a ideia é que a gente converse um pouquinho sobre as principais dificuldades para selecionar prestadores na parte de saúde e segurança do trabalho. E aí, para que a gente possa discutir um pouquinho sobre esse tema, eu convidei aqui para a nossa conversa o Gustavo. Gustavo hoje é o representante comercial da SG4, então ele está bem acostumado aí no dia a dia a lidar com essas principais demandas que chegam também aqui dos nossos clientes. E aí a gente vai então conversar um pouquinho e espero que seja muito produtivo para vocês também. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco dessa rotina, com todos os espectadores, né, nossos ouvintes. Então, como a Marjorie falou, eu sou o Gustavo, sou representante comercial da SG4, atuo nessa frente de atender clientes, né, buscar novos clientes, atender clientes que chegam até nós, e isso é uma coisa recorrente que a gente tem observado, né, algumas dúvidas que surgem por parte dos clientes com relação a essa prestação de serviços no escopo de saúde e segurança do trabalho. Então, hoje a gente vem aqui para desmistificar um pouco o tema, né, e para explicar como isso se dá, como a gente pode apoiar as empresas e o que elas devem buscar saber quando elas estão buscando prestadores nesse sentido. Legal. Bom, bem-vindo primeiro, né? É muito legal poder estar aqui conversando um pouquinho com você. Vamos falar um pouquinho, acho que primeiro sobre perfil, né? Qual que é a principal diferença que você vê aí entre os tipos de clientes, né? Quais são as principais dificuldades que você observa hoje em relação a essa seleção de prestadores? Perfeito. Então, nós aqui na SG4 Gestão Ocupacional atendemos diversos perfis de clientes, né? Desde pequenos, médios até grandes clientes. Então, a gente percebe que as dúvidas também se diferenciam dentro desses perfis. Clientes menores, eles muitas vezes não têm pessoas dentro da própria empresa, da organização, pessoas específicas que tratam do tema de saúde e segurança do trabalho. Então, talvez eles tenham uma carência maior, né, sobre esse tema, sobre as informações mesmo, o que é uma obrigação para eles nesse sentido, o que não é. Então, surgem muitas dúvidas nesse sentido. A aplicação, né, o que é aplicável ao negócio deles, e a gente sempre busca fazer também esse acompanhamento e essa orientação, né, de verificar realmente o que faz sentido para cada cliente. Empresas maiores normalmente possuem áreas de saúde e segurança já incorporadas dentro da organização, e isso às vezes facilita também, porque é uma ponte que a gente tem dentro das empresas, né, uma referência que facilita a comunicação, e são pessoas técnicas também que podem apoiar nesse processo de implantação dos serviços, né, e no dia a dia mesmo, nas atividades do dia a dia. Empresas menores têm muitas dúvidas quanto às novidades que sempre surgem, né, então quando as normas são revisadas, as obrigações são revistas, né, então muitas vezes eles estão perdidos nesse tema. É um tema técnico, então não é nem esperado que todos saibam disso, né? É um tema específico, e a gente apoia nesse sentido, de verificar mesmo o que é aplicável para cada um deles. Legal. Eu acho que é até legal comentar, né? Porque a gente percebe que principalmente para essas empresas que são menores, até por conta dessa carência mesmo, né, que eles têm em relação à parte técnica, eles acabam buscando muito apoio nas empresas de contabilidade, né? Então, é importante até que as empresas de contabilidade, elas tenham também bons parceiros e que elas tenham pelo menos o mínimo de conhecimento até para saber orientar de maneira correta essas empresas pequenas, porque aí realmente acaba sendo aí o maior parceiro deles nesse sentido, né? Exatamente. As contabilidades já atuam como parceiros de muitas empresas, né? Fazem papel importante ali na gestão de folha, né? Em outro tema técnico também, mas aí quando a gente cai no âmbito de saúde e segurança do trabalho, muitas vezes a contabilidade também não tem essa expertise para tratar o tema, né? E também nem é esperado que eles tenham. E aí por isso que a gente pode entrar também fazendo essa parceria e apoiando nesse sentido. Uma das grandes dúvidas que a gente tem recebido, né, é com relação ao e-social, que é uma obrigação relativamente nova, né, um tema novo,
que já existia anteriormente para outros eventos, os eventos que a própria contabilidade faz, mas agora os eventos de saúde e segurança do trabalho também são obrigatórios, né, de comunicação para o governo. Então, às vezes, as empresas não sabem quem vai fazer essa comunicação para mim, é a contabilidade, eu que tenho que fazer, eu tenho que buscar um parceiro específico para fazer isso para mim. Então, essa é uma dúvida que tem surgido bastante, a gente tem percebido. Legal. Maravilha. Uma das dificuldades que eu percebo muito no dia a dia também, quando a gente está falando aí sobre seleção, né, de prestadores, e aí a gente aqui, como as empresas que muitas vezes estão participando, né, dessas concorrências ou que estão participando dos processos aí de seleção, é definição de escopo. Então, muitas vezes eu percebo que as empresas, elas não sabem exatamente o que elas querem contratar, ou muitas vezes não sabem exatamente desenhar, né, essa entrega, ou ter um parâmetro básico aí para conseguir comparar, muitas vezes, se o serviço que ela está orçando com uma empresa X ou com a empresa Y são exatamente os mesmos. Então, me fala aí um pouco da tua experiência também em relação a essa questão de definição de escopo, de amplitude aí de contrato. O que você dá de dica para as empresas que estão aí buscando um prestador? Perfeito. Dentro do escopo de saúde e segurança do trabalho, né, a gente tem vários entregáveis. Então, é muito importante que as empresas, ao buscarem um parceiro, um fornecedor, né, um prestador nesse sentido, entendam bem o que eles estão aptos a entregar para ela, né, e se realmente atende elas. Então, eu acho que é muito importante fazer um diagnóstico primeiro. Então, entender o que é aplicável para a minha empresa. Eu preciso de quais documentos técnicos, eu preciso de quais atividades aqui, né? Quais avaliações. Então, assim, dentro dos escopos que a gente trabalha muito são a parte de documentação técnica mesmo, onde a gente tem o PGR, o PCMSO, o próprio LTCAT. Existem alguns outros laudos mais específicos, né? De acordo com cada atividade. A gente tem a parte de gestão de saúde ocupacional mesmo, que envolve desde a realização dos exames ocupacionais, toda a gestão dos atestados de saúde ocupacional, né, encaminhamento dos colaboradores para as clínicas, e a mensageria do e-social também entra através disso, né, são desdobramentos que vêm tanto da parte da documentação técnica, quanto dos exames que são realizados. Então, eu acho que é muito importante que as empresas busquem entender o que o prestador está oferecendo ali para elas, se realmente atende, né? Se vai estar cumprindo todas as obrigações e até onde eles vão, até onde a participação deles vão nesse processo. Legal. E eu acho que desenhar muito bem também, né, qual que é o escopo do serviço que está sendo contratado, porque acho que uma coisa que a gente acaba reparando muito no nosso dia a dia é que muitas vezes a gente envia um orçamento aí com base numa conversa, né, com o cliente, e que muitas vezes ele está comparando o nosso orçamento, às vezes com uma proposta que não tem nada a ver, né? Então, muitas vezes os serviços são diferentes. Quando a gente está falando de serviço, né, é diferente, por exemplo, de você comprar um produto pronto lá da prateleira. Então, existe aí todo a bagagem mesmo, né, técnica do profissional que está executando. Eu acho que essa seleção também, né, do profissional que de fato vai executar é muito importante para a gente ter certeza também que quando a gente está comparando aí diversos orçamentos, que eles de fato são correspondentes ao mesmo serviço, né? Então, a gente sabe dessa dificuldade porque muitas vezes a gente acaba até ajudando aí as empresas a criarem os termos de referência para as concorrências, porque realmente acaba sendo um item que muitas vezes existe uma dificuldade, né? Até de determinar qual que é o nível de detalhamento que precisa estar lá dentro do termo de referência. Eu acho que para isso é muito importante também que a gente tenha um tempo para ter uma conversa com a equipe técnica que de fato está fazendo a contratação. Eu acho que é legal até comentar um pouquinho sobre essas dificuldades. Então, nem sempre a gente tem esse contato, né? Às vezes a gente conversa direto com o pessoal de compras, o que acaba dificultando um pouco mais o processo. Exatamente. Esse refinamento é fundamental, né, para que a gente saiba exatamente qual solução desenhar para aquele cliente, né, para a demanda específica que ele tenha. Então, assim, muitas vezes, algumas empresas acham que comprar um serviço de saúde e segurança do trabalho é uma coisa mais simples, mas não, existem detalhes, né? A gente tem que entrar ali no mérito de estudar mesmo qual que é a realidade do cliente e o que é aplicável a ele.
Por isso que uma reunião é sempre bem-vinda, para que a gente possa ter essa troca, né? Alinhamento de expectativas, então entender todo o contexto que o cliente está inserido, para que a gente seja o mais assertivo possível na hora das propostas, né? De enviar uma proposta ou de desenhar uma solução para ele. Então, como a gente também consegue customizar os escopos, né? Combinar diferentes serviços, além dos que são obrigatórios por legislação, a gente consegue mesclar com outras atividades que vão além disso, né, além do atendimento legal, que também vão ajudar na organização como um todo, né, no desenvolvimento dela, desenvolvimento da segurança dentro do ambiente de trabalho. É bom que a gente tenha esse contato direto com as pessoas e consiga ter essa conversa para alinhar todos esses pontos. Quando chega uma demanda mais fria, assim, que só pede uma coisa muito pontual, acaba esbarrando nisso de comparar uma coisa com outra que não tem nada a ver, e aí gera mais dúvida ainda neles. Legal. E me fala um pouquinho assim, o que você dá de dica para as pessoas que estão aí buscando uma contratação de um serviço, né, seja de saúde ou seja de segurança, e que muitas vezes caem nesse momento onde elas tecnicamente não entendem muito do assunto. Como é que você acha que é interessante, até para que essas empresas tenham confiança, né, em quem elas estão contratando, o que você acha interessante fazer nesse momento de seleção? Certo. Eu acho que é muito importante que eles não tenham medo de perguntar para a gente, tirar dúvidas mesmo, porque, como eu disse, é um tema técnico, né? Nem todo mundo tem conhecimento profundo sobre isso, e a gente está aqui para apoiar nesse sentido também. Então, podem questionar, podem tirar dúvidas, verificar o que está sendo solicitado. Muitas vezes a própria contabilidade que apoia as empresas pode sinalizar, olha, vocês precisam atender tais demandas, né, tais legislações. Então, entre em contato com a gente, com o prestador que você busca contratar, né, e tira dúvida, pergunta, tenta entender um pouco melhor do escopo, para que a gente consiga prestar um serviço adequado, né, e mais assertivo. Perfeito. Eu acho que é isso, né? Ninguém pede profundidade técnica sobre o tema, Uhum. mas se de fato é um assunto que existe uma exigência legal, né? Que você de alguma maneira, seja porque é um profissional de RH, ou um profissional de contabilidade, ou mesmo proprietário da empresa, precisa de alguma forma fazer interface, né, com esse tema de saúde e segurança, pelo menos um mínimo, né, do que são os principais documentos, o que são as principais entregas. É interessante que a pessoa realmente, assim, busque conhecer um pouco mais, né, busque entender qual que é o objetivo dessa documentação, até para que depois possa exigir do parceiro, né, porque senão acaba sendo uma entrega também muito superficial, muitas vezes não atende todos os requisitos legais, ou que às vezes a empresa não está satisfeita com o serviço, mas acha que é para ser aquilo mesmo, né, que é para ser naquele formato mesmo, e aí por conta disso acaba perdendo, né, todo o potencial que, de fato, uma boa prestação de um serviço de saúde e segurança podem trazer, que é, enfim, toda a parte de benefício com a própria satisfação dos trabalhadores, né, retenção dos trabalhadores e, de fato, cuidar da saúde e da segurança deles. Então, acho que isso é um ponto extremamente importante. Sim, sem dúvida. E é muito importante também que os clientes avaliem a proposta com profundidade também, né? Que eles leiam e entendam o que está sendo proposto ali, o que vai ser desenvolvido entre o prestador e eles, né? Para que não tenham dúvidas ou não fiquem faltando itens que posteriormente podem vir a aparecer. Então é muito importante que eles não olhem só para o valor da proposta final, muitas pessoas olham só para o valor do investimento, né? Vem até como um custo, mas é importante que se entenda o escopo que vai ser desenvolvido em cima daqueles valores e o que vai ser desenvolvido. Legal. Bom, falando um pouquinho aí sobre prestadores, vamos falar da parte de saúde primeiro, né? Eu acho que é uma realidade tanto que a gente passa aqui como uma empresa de saúde, né, então que de fato faz essa prestação de serviço, mas aqui na SG4, né, até para quem não conhece muito da nossa realidade, a gente tem uma clínica própria nossa, né, onde a gente faz os atendimentos em Campinas, em São Paulo, mas a gente atua aí a nível nacional também a partir de vários parceiros. Então a gente tem clínicas que a gente credencia também aí por todo o Brasil, para que elas possam também nos auxiliar nesse serviço, né, nessa prestação para os nossos clientes.
Fala um pouquinho sobre essa seleção nossa também de parceiros, o que, que é importante observar, né? O que, que a gente tem como rotina aqui também, e como cuidado, porque eu acho que é válido para todas as empresas, né? Então, da mesma forma que a gente tem critérios mínimos aqui de exigência, eu acho que é importante que quem está nos acompanhando aqui também conheça um pouco disso e que saiba exigir isso também dos prestadores. Maravilha. Esse é um ponto interessante que você tocou, né? Dessa amplitude de atuação. Então, muitas empresas contratam, né, uma empresa de saúde ocupacional em uma determinada região, e aí, quando eles precisam fazer um atendimento, seja uma admissão, uma demissão periódico fora daquele território geográfico, né, eles deparam com o fato de que esse prestador não atende eles fora daquela localidade que foi contratado. Então, é muito importante que eles entendam isso também, né? Até onde vai o atendimento do meu prestador? Está contemplando a que nível, né? A que distância eu posso usar esse serviço? Então, como você comentou, né? A gente hoje consegue atender a nível nacional, porque a gente realiza o credenciamento de clínicas parceiras nas demais localidades. A nossa clínica fica aqui em Campinas, mas a gente consegue atender no Brasil todo, porque a gente faz uma seleção, a gente entra em contato com esses que são prestadores também, né? E a gente faz toda uma avaliação se está tudo adequado, a parte de documentação, alvará, documentação dos médicos responsáveis, né? Para que a gente consiga fazer essa parceria e para oferecer para o nosso cliente também um serviço de qualidade fora daqui, fora da nossa clínica aqui em Campinas, né? Para que ele consiga ser atendido também em outra localidade com o mesmo padrão de qualidade. Perfeito. Isso, assim, é extremamente importante a gente conversar e é muito crítico, né? E muitas vezes as empresas acabam esquecendo. Então, de confirmar se de fato a empresa que está fazendo o atendimento, ela tem um alvará de funcionamento, né? Então, ela de fato está autorizada a fazer aquele tipo de atuação. Quem são os profissionais que de fato estão atendendo, conhecer um pouquinho sobre como é que está a calibração dos equipamentos, né? Então isso é uma coisa que muitas vezes as empresas acabam deixando de lado, né? Ou por acharem que está tudo certo, ou por muitas vezes desconhecerem a necessidade de um acompanhamento, mas não adianta de nada, né? Eu às vezes eu faço audiometria nos meus funcionários todos os anos, mas eu não tenho uma confirmação se de fato, né, foi feita uma aferição da cabine, se de fato o audiômetro está calibrado, e isso impacta de maneira geral nos resultados, né? Então eu não consigo ter a certeza, né, de que o resultado do exame que eu estou vendo está sendo correto, sendo que eu não tenho a garantia de fato de que os equipamentos que eu estou utilizando são calibrados. Exatamente, é muito importante estar atento a esses detalhes, né? Porque eles impactam realmente os resultados e em todo o escopo, né? No geral. Então, por isso que a gente faz essa verificação de perto, né? A gente se propõe a selecionar bem quem são esses parceiros e a ouvir também nossos clientes, né? Quando eles são atendidos fora aqui da nossa clínica, aqui dentro e fora também, né? A ouvi-los, né? A avaliação deles, o que eles acharam do atendimento, se foi bom, como é que foi o trato, se deu tudo certo, se a relação foi boa, né? Até para que a gente possa refinar cada vez mais e oferecer o melhor para eles. Perfeito. Eu acho que esse é um ponto assim muito importante, porque quando a gente fala sobre prestadores, não é um único momento, né? Então, o momento que a gente olha para o prestador não precisa, né? Na verdade, não pode ser só o momento da contratação em si. Então, uma vez que esse parceiro ele foi contratado, o que você recomenda aí de próximos passos, né? Como é que eu posso fazer o acompanhamento desse serviço? Como é que eu posso fazer a avaliação para de fato saber se ele continua tanto sendo apto, né, como sendo qualificado de fato para que a gente continue com a prestação do serviço? Eu acho que quando um cliente fecha um contrato com um prestador, isso vira um relacionamento mesmo, então é importante que exista essa relação, essa troca, né, de entrar em contato, perguntar como estão as coisas, buscar entender o que está sendo desenvolvido, né, e o que vai ser entregado, e acompanhar mesmo de perto todas essas rotinas, né, e também poder avaliar, poder dar opinião, né, ter essa abertura para conseguir fazer apontamentos, elogiar ou criticar, né, na medida do que for necessário, para que o prestador também possa tomar suas providências, as suas ações internas ali e melhorar seu atendimento.
É isso que a gente preza aqui na SG4. Perfeito. E acho que até falando um pouquinho assim sobre a nossa estrutura aqui dentro, né, de prestadores de maneira geral, porque eu acredito que isso é aplicável para qualquer empresa. Mas a gente seguindo até, né, aí, os preceitos de sistemas de gestão mesmo voltados para a qualidade, uma das coisas que a gente faz como rotina é exatamente esse processo de avaliação de fornecedor. Então, uma vez que a gente contrata um prestador de serviço, anualmente, óbvio que isso não acontece, né? Não existe a necessidade que seja feito para 100% dos prestadores, mas pelo menos aqueles que a gente de fato considera críticos, né, dentro do nosso processo, para que a gente faça de fato toda essa avaliação, né? Então, ter esse momento para olhar para o serviço que está sendo entregue e entender se aquilo realmente está alinhado com o que a gente estava esperando no momento do contrato, quem que é a pessoa que está sendo responsável, né, por acompanhar esse prestador, como é que estão sendo as entregas, como é que está sendo a comunicação, né, a facilidade de comunicação com esse prestador, para que a gente possa depois até comunicar para o próprio prestador. Então, eu acho que essa é um ponto também que muitas vezes a gente percebe que acabam acontecendo problemas, né? Então, muitas vezes a empresa contratou um serviço, ela tem uma expectativa, ela muitas vezes não faz essa reunião de alinhamento inicial, então não consegue passar exatamente qual era a expectativa dela, e aí depois, no futuro, ela fala, não estou satisfeita com o serviço, e só resolve fazer uma substituição sem ter um momento de parar e conversar com o prestador. Então, eu acho que ter esse canal muito aberto, né, de comunicação entre a empresa e os prestadores de serviço é importante também por conta disso, para a gente entender, né, como é que está sendo essa experiência também para o cliente. Exatamente. Como eu disse, essa relação é muito importante, né, para que ambas as partes estejam satisfeitas com o desenvolvimento dos trabalhos. Mas então, eu acho que a gente atua de uma forma muito interessante quando a gente fala disso, né, desse relacionamento. Nos projetos que a gente desenvolve aqui dentro da SG4, a gente sempre busca por uma reunião de boas-vindas, até mesmo para apresentar para os nossos clientes como vai se dar, né, o desenvolvimento dos trabalhos, como a gente vai atuar, quem vão ser as pessoas de referência aqui dentro da clínica, em quem eles podem se apoiar quando eles tiverem dúvidas, sim, porque vão surgir, né? No dia a dia da operação, às vezes eles podem ser questionados por outros órgãos ou por outros clientes mesmo deles. Então, a gente sempre tem uma pessoa aqui dentro que vai poder cuidar desses temas, né? E dar esse suporte para que o cliente não fique desassistido lá na frente. E é muito importante que a gente também entre em contato com eles para sempre buscar saber o que está acontecendo, o que eles estão desenvolvendo, e se eles estão satisfeitos com o que a gente está oferecendo. Legal. Bom, a gente falou um pouquinho sobre a parte de saúde, né? Então, sobre essa parte de documentação e tudo mais, de prestadores de saúde. Quando a gente muda para o tema de segurança, o que você acha que é importante observar mesmo dentro do prestador? Acho que até em relação aí, né? Tanto o escopo, como disponibilidade de equipamento, como habilitação técnica, o que você acha que é legal realmente olhar, né? E cuidar antes de fazer uma contratação. Perfeito. Então, quando a gente entra no escopo de segurança também, é um escopo grande que abrange diversos entregáveis, né? Diversas atividades diferentes. Então, é muito importante que o cliente saiba que o prestador que ele está contratando vai conseguir atender ele, que vai ter profissionais adequados para realizar o atendimento, sejam avaliações ambientais, seja a emissão de laudos, né, que exigem uma responsabilidade técnica de quem está elaborando. Então, exige que o prestador realmente tenha alguém habilitado, capacitado para executar aquela atividade e que ele também esteja atendendo plenamente, né, o que é aplicável a ele. Então, assim, desde uma CIPA, uma NR5, um treinamento normativo que seja, ou então uma avaliação de equipamento, uma avaliação ambiental dentro da realidade do cliente, é muito importante que ele tenha essa plena confiança de que o que está sendo desenvolvido está sendo feito da maneira correta e adequada. Perfeito. Eu acho que um ponto importante também quando a gente fala sobre essa prestação de serviço, e é isso, entra, eu acho que muito na parte de segurança, mas entra também na parte de saúde, e entra também no que a gente falou, né, sobre alinhamento de expectativa, é sobre prazos. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente percebe que muitas vezes ou o cliente
tem uma expectativa de uma entrega num prazo que, assim, é totalmente inviável tecnicamente, né? Então, prazos que de fato não podem ser executados, ou muitas vezes eles não fazem essa conversa, acho que no momento inicial. Acho que raras vezes a gente recebe, né, essa indicação de, olha, eu preciso desse serviço, eu tenho aí um mês para que vocês executem. É a gente que acaba até sugerindo ou indicando esses melhores caminhos. Me fala um pouquinho sobre essa tua experiência também, o que você consegue, né? O que você observa no dia a dia? Exatamente. Alguns clientes, eles vêm com essa expectativa de um prazo que às vezes não é realizável, né? Até porque a gente precisa, dependendo do serviço que está sendo oferecido, a gente precisa realizar avaliações, e aí a gente precisa tratar essas avaliações, né? Esperar um resultado laboratorial que seja, alguma análise, né, mais profunda, e isso exige tempo. Então é muito importante que a gente saiba, alinhar esse ponto com o cliente, para que ele não fique com uma expectativa irreal de que algo vai ser entregue antes do tempo que realmente consegue ser entregue. Então, é muito importante ter essa conversa e explicar para o cliente, né, o porquê leva esse tempo. Então, assim, a gente consegue demonstrar, né, determinada análise leva mais tempo para ser processada, a gente precisa de mais tempo para desenvolver um documento completo, né, depende do tamanho do cliente também, todo o escopo que envolve ali a prestação do serviço. É muito importante que a gente observe esses fatores e consiga passar para o cliente essas situações e qual vai ser o prazo ali para a gente conseguir negociar e atender eles, né, dentro do possível. Perfeito. Bom, vamos fazer então um resuminho, né, do que a gente passou. A gente falou aí primeiro sobre uma determinação de escopo, né? Então, acho que o primeiro passo é estudar um pouco, é inevitável. A gente sempre fala muito sobre isso aqui, né? Então, entender um pouquinho sobre o que está sendo contratado, né? Então, qual que é a expectativa dessa entrega, o que está contemplado e também o que não está contemplado dentro do serviço que está sendo solicitado. E aí, acho que dentro disso entra aí toda a parte de requisitos mínimos, né? Então, qual que é a capacitação técnica dos profissionais que vão executar, qual que é o prazo que a gente precisa, né, dessa documentação aí também que seja finalizada. E aí, uma vez, então, que a gente faz essa parte de escopo, ter um momento, né, de alinhamento de expectativa, ter um momento de troca e de conhecimento, de entrega, eu acho que criação de vínculo mesmo, né? Então, entender se eu de fato concordo com a forma como o prestador está se apresentando, se eu me sinto confortável numa conversa com esse prestador. E aí, então, feita a contratação, a gente passa por um período de monitoramento, né? De avaliação desse prestador e de também feedback, né? Sobre como é que estão sendo as entregas, como é que está sendo o atendimento do que era esperado. Eu acho que a gente resume bem, assim, um pouquinho do passo a passo do que são os principais pontos. Isso mesmo. Então, lá no início, né, é muito importante entender o desenho dessa solução, o que está sendo ofertado, né, o que de fato vai ser executado para esse cliente, e é isso, criar esse vínculo, essa relação mesmo, para que eles possam ter confiança no prestador de serviço, né, no que ele vai estar entregando, e sempre tirar as dúvidas. Obviamente é preciso entender um pouquinho mais sobre o que está acontecendo, as atualizações das normas regulamentadoras, né, as novas obrigações que surgem por parte do governo, né, da legislação, para que tudo isso possa estar assegurado quando você vai contratar um serviço, né, de que nada vai passar sem ser atendido. Então, nesse início é muito importante isso, esse diagnóstico, essa conversa, esse elemento de expectativas, e posterior a isso, esse monitoramento, né, sempre dando feedback e comentando, né, com o prestador sobre como está sendo o serviço, se está atendendo ou não, e tirando dúvidas, sem dúvida. Legal. Não, maravilha. Eu acho que isso que você fala sobre conhecimento técnico até, né, e sobre revisões de legislação, quando a gente fala principalmente aí na parte de saúde e segurança, a gente percebe que tem muita coisa, né? Então é muita coisa nova todo dia, e aí eu acho que é um papel da empresa que faz a contratação sempre buscar conhecer de fato o que é aplicável e o que não é aplicável para ela, mas também é muito papel dos prestadores, né? Eu percebo que muitas vezes as empresas elas sentem um pouco de falta disso.
de um prestador que está atento às mudanças de legislação e que está atento ao escopo de atuação do cliente. Então, eu acho que isso fica até como dica, né, para quem de fato presta esse tipo de serviço, para conseguir olhar, eu acho que além simplesmente do que existe, né, naquele momento contratado, mas para perceber quais são as dores de fato do cliente, né, para conseguir dar sugestão, para conseguir, enfim, ampliar o olhar, muitas vezes, do cliente que vem direcionado para uma demanda específica, mas que muitas vezes aquele nem é o principal problema, né? Então, às vezes, existe uma questão mais estrutural ou mais básica que precisa ser discutida ou que precisa ser resolvida antes da gente dar um segundo passo aí de melhoria. Sim, então os prestadores, eles também têm que ter esse cuidado, né, de estar sempre se comunicando com seus clientes e munindo eles de informação. Como a gente aqui trabalha com o tema e tem toda essa bagagem técnica, né, é muito importante que a gente consiga passar isso para os clientes também, de forma que eles consigam entender. Então, por meio de informativos, instruções mesmo, né, campanhas, então a gente consegue ter esse vínculo, essa comunicação facilitada com eles, para também compartilhar um pouco desse conhecimento, para que eles saibam exatamente o que tá acontecendo, qual é o cenário atual, o que mudou, né? Então eu acho que é muito bacana quando os prestadores têm essa proatividade de realizar essas atividades. Legal. Não, bom, queria te agradecer aí pela disponibilidade para a gente poder conversar um pouquinho. Não sei se você tem aí considerações finais para o pessoal que está ouvindo a gente. É sempre um prazer participar aqui desse bate-papo com vocês, né? Então, eu acho que é isso. Clientes, entrem em contato, tirem suas dúvidas. Eu estou à disposição aqui, caso queiram entrar em contato com a SG4, eu posso apoiá-los, né? Vai ser um prazer receber todos. E é isso, estejam sempre atentos, né? Busquem bons prestadores, busquem bons relacionamentos, porque eles devem ser duradouros, né? E devem ser produtivos, ter bons frutos. Então, eu acho que essa é a minha dica, né, para todo mundo que precisar ir de um serviço, seja de saúde, segurança do trabalho, do escopo completo, se intere, né, entre em contato, faça perguntas, tente entender um pouco e busque sempre o melhor. Legal. E eu acho que é isso, né? É buscar de fato um parceiro, né? Não só uma pessoa que entrega um serviço, mas alguém que está lá para ajudar, que está para ajudar a construir, que eu acho que é o objetivo de toda empresa. Bom, Gustavo, Exatamente. te agradeço de novo aí pela disponibilidade para a gente poder conversar Obrigado. um pouquinho. Acho que foi bastante produtivo o nosso bate-papo. Agradeço a quem ouviu a gente até aqui, e até uma próxima. Até. Obrigada.